Vem aí, Rafa. Bora. Fome tá grande aí, pessoal? Eu tentei ajudar dando uma balinha, um pirulito e um melzinho. Fez diferença aí? Fez. Valeu. Vamos lá. Pessoal, meu nome é Rafael Regis Somera. Eu venho lá de Botucatu, interior de São Paulo. E tenho uma empresa chamada Solutudo, qual o pessoal está assistindo online, espalhada pelo Brasil, que ajuda pequenas empresas. A gente faz quase um trabalho de cupido entre as pequenas empresas e a busca orgânica do Google. Mas hoje não foi isso que eu vim falar. Eu abri mão do conteúdo para trazer algo que fez diferença na minha vida, que é relacionamentos, né? E eu queria começar com essa frase. Todo mundo já viu essa frase aqui? Sim? Concordam com ela? Eu ouso dizer que eu não. Mas você fala, como assim, cara? Eu sempre falei essa frase, minha vida toda. Só que eu parei para refletir para ela e eu acho que tem alguma coisa errada aí. Por quê? Porque parece que dá uma opção sozinho, mais rápido ou mais longe. De repente você está com pressa, pode ser que você queira ir sozinho, né? Mas eu não acredito, porque de uma maneira geral, né? Se a gente fosse olhar aqui, a pergunta é, quem disse que vai mais rápido? Porque se eu estiver acompanhado numa piscina com o Joel, por exemplo, eu tenho certeza que eu vou mais rápido junto. Então depende com quem você está acompanhado. Quem disse que vale a pena ir sozinho? Tá, você chegou lá primeiro. Vai comemorar com quem? Vai bater sua taça em quê? Então, eu acho que essa frase fica mais saudável assim, ó. Acompanhado se vai mais rápido, se vai mais longe e se vai mais feliz. Mas se e só se a gente soubesse se relacionar. Porque ter companhia exige saber um pouco de relacionamento. E é daí que eu começo o que eu vim falar para vocês. Qual é o auge de um relacionamento do tipo que a gente conhece? É quando as pessoas se casam. Eu vi aí. A gente... E não foi diferente. Eu queria falar sobre uma história. E eu ouso dizer que esse tema, pessoal, relacionamento, é o mais importante de todas as palestras que foram colocadas aqui. Eu não quero dizer que a minha palestra é a mais importante, porque eu nem sei se eu vou dar conta de falar disso. Mas a maior pesquisa já realizada na face da Terra sobre saúde humana é uma pesquisa que dura ainda 50 anos, já envolveu mais de 56 mil pessoas, e o gestor dessa pesquisa nos últimos 30 anos deu um depoimento dizendo o seguinte, a conclusão é surpreendente. O fator que mais influi no nível de saúde e felicidade das pessoas não é riqueza, genética, rotina, nem alimentação. É a aptidão social. Ou seja, nossa capacidade de se relacionar, segundo a maior pesquisa já feita sobre isso. Então, por isso que eu posso afirmar. E a ideia é, será que eu vou dar conta de dividir com vocês algo do que eu aprendi sobre isso? E eu tenho que usar uma história, né? Esse aqui sou eu e a minha esposa, Bia, que está por aí. Cadê ela? Bia, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. Né? A gente se casou, dia 25 de março. Inclusive eu coloquei essa data para que eu não esquecesse toda vez que eu fosse para São Paulo. Ela fala, quando que a gente casou? Eu não lembro da rua, daí eu não tenho como esquecer, né? Aí ela não vou arranjar briga no relacionamento já. E estava muito legal, porque minha mãe estava lá, a mãe dela estava lá, nossa família estava lá. E foi lindo, festa de casamento é bonita, né? Assim, aquele clima, aquela situação tal. Porém, entretanto, toda a vida, em menos de um ano, estava lá a gente discutindo se iríamos continuar junto ou não. E eu não sei se alguém aqui já passou por um término de relacionamento, quanto mais um casamento, né? Porque você celebra a ideia de estar junto por longa data, e de repente está lá você numa situação delicadíssima. E para nós foi muito difícil. E eu ouso dizer que a gente não está sozinho. O ano passado foram mais de 80 mil divórcios no Brasil. A taxa de divórcios cresce a 40% de 2020 para 2021, e a de casamentos, 26%. Eu fiz um gráfico ali,
com o que me resta do meu poder matemático, e eu ouso dizer que vai acabar, se a gente não mudar alguma coisa. Vai acabar aquele sonho que você tinha de se reunir com alguém. Só que o nosso caso não terminou assim. A gente conseguiu reverter, né? Conseguiu reverter. E a pergunta é, o que a gente fez para conseguir reverter? Né? Como é que a gente mudou isso? Primeiro, entendendo quais eram os maiores problemas que a gente teria. E a gente encontrou dois. Primeiro, que o que sustenta as tuas promessas são os seus princípios. Não é difícil prometer. Nós estamos em um período, inclusive, que tem muitas promessas rolando. O que sustenta as suas promessas são os seus princípios. Porque é por princípio que a gente mantém as promessas. Não é pela presença de alguém que a gente prometeu. E o segundo ponto, o desafio da comunicação. Como é que a gente alinha esses princípios? Como é que a gente faz isso? E eu queria fazer um teste rápido com vocês aqui, do desafio da comunicação. Eu vou falar uma palavra, e eu gostaria que por alguns segundos vocês fechassem os olhos e imaginassem a primeira coisa que vem à mente. A palavra é sorvete. Sorvete. Pensa num sorvete. E agora eu queria ouvir aqui. Um sorvete aqui que veio para você. Que sorvete que vocês pensaram aí? Um de massa? Casquinha? Massa de morango? Na casquinha. Alguém pensou num picolé? 2 bolas de massa? Tem aí? Tem? Sim. Casquinha? Alguém de casquinha? Alguém com pote de plástico? Veio um pote de plástico? Bastante gente com pote de plástico. Cara, olha aí cada coisa que surgiu aí, gente. Sabores. Que sabores vocês viram aí? Percebe que não dá para entender a palavra, porque cada um falou um? O que eu quero dizer com isso? Que com uma única palavra, a gente consegue arranjar rolo um com o outro. Pega um sorvetinho para mim. Só pegar um sorvete para mim. Um volta com picolé, o outro volta com a casca. Não era isso que eu queria. Se com uma palavra a gente consegue ter divergência, imagine uma frase. Imagine um atendimento de 1 hora. Imagine viver junto. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui foi o caminho que a gente encontrou para resolver. A gente falou o seguinte, poxa, a gente combinou que a gente quer viver junto para sempre, não sei o que lá, essa é a conquista do nosso relacionamento. Mas, como é que vai ser? E a gente fez, galera, eu estou dividindo aqui com vocês, uma constituição do nosso casamento. Peraí, o que é ruim para você? O que é bom para mim? O que você acredita? O que você precisa? O que eu preciso? O que você precisa? E a gente escreveu, são 13 leis ali, 14 leis, baseadas em alguns princípios, e eu não sei se vocês sabem, mas antes das constituições, era a barbárie. Era quando um rei falava, mata 200.000 pessoas, sem juízo de valor, sem nada. As constituições vieram para nos ajudar a se relacionar em comunidade. E a menor comunidade são 2. Né? E a gente fez o nosso estatuto. Isso foi em janeiro desse ano. E a gente diminuiu, nos meus cálculos, 96% o número de conflitos. 96%. As mesmas pessoas, no mesmo relacionamento, vivendo melhor. Por quê? Porque a gente combinou algumas coisas. Inclusive ele fica ali, não sei se dá para ver, ó, na estante de casa. E esses dias eu cheguei, inclusive, não estava na estante. Eu já fiquei com medo, já falei, ixi, eu devo estar errando alguma coisa. Ela deve estar lendo em casa, né, pegando uma cláusula para usar contra mim. Não estava lá, né? Eu falei, o que você andou mexendo na Constituição? O que aconteceu? Fiquei com medo dela chegar com o advogado já, falou, cláusula 3. E às vezes, no meio da briga nossa, a gente invoca. Por exemplo, tem uma cláusula que eu errava pra caramba, que era o seguinte, viu, nós vamos dormir na minha irmã hoje. Aí ela falava, Uma das cláusulas, a 4, diz o seguinte, não se combina pelos 2 sem a decisão dos 2. Simples. Simples, né? Óbvio, básico, né? O básico, na minha opinião, é a coisa mais avançada do planeta Terra. Porque se fosse básico, todo mundo fazia. Eu casei sem saber disso. Segundo Leonardo da Vinci, a simplicidade, né,
É o auge da sofisticação. E aí a gente montou isso. Inclusive, eu coloquei no meu Instagram lá um post, para quem comentar lá, eu mando essa Constituição que a Bia me autorizou a dividir, porque ela já ajudou o relacionamento de vários casais amigos nossos. Eles fizeram as deles. Pô, dá aí um modelinho para mim, então vamos fazer a nossa? Né? E poupamos alguns divórcios, eu vou virar aquele número lá. E aí, eu falei, cara, se funcionou no casamento nosso, que estava em pé de guerra, será que não funciona em outros lugares? E a gente foi levar isso para a empresa, para a equipe, para o cliente, e eu estava errando do mesmo jeito em todos esses lugares, né? E aí eu queria dividir com vocês rapidamente aqui um método que eu acabei criando em cima de relacionamentos. Eu falei, pô, isso aqui funciona para qualquer relacionamento. Eu ouso dizer, né, que é vamos dizer, 4 mandamentos, que funciona para qualquer coisa. E eu vou dividir rapidamente os 4 aqui com vocês. São esses 4 aí, ó. O problema é que a gente começa pelo último. O que a gente quer junto? Cara, o que a gente quer junto é onde a gente quer chegar, mas tem uma jornada até lá. Vamos combinar o caminho? Então, primeira coisa, eu vou andar com você, nós vamos nos relacionar como cliente, como equipe, como casal. A primeira coisa, conhecer. E a mais difícil. Conhecer a si, conhecer ao outro. O que você gosta, o que você não gosta, qual é a sua memética? A sua genética eu estou vendo. A sua memética é a história que vem das ideias que você acredita. Vamos conversar sobre isso, o que gera valor para você. Quantos agrados eu tinha feito para ela, que para ela não eram valiosos. Eu descobri que o que gerava valor para ela era era o mais simples. Né? Então, conhecer a sua equipe. Me conta um pouquinho da sua história, me conta um pouquinho de quem é você. Ontem a Dani fez uma palestra maravilhosa e eu fiz uma pergunta para ela, como é que você escolhe vendedor? Primeiro eu conheço ele, para trabalhar na equipe dela. Né? Então esse é o primeiro ponto, e sem fim, como diria Raul, cada ser humano é um universo, Pedro. Então isso aqui não tem fim, esse pilar é eterno, mas dá para fazer um básico antes de começar. Mais vale aproximadamente sempre que exatamente nunca. Espum virginiano é maravilhoso. Tá? Se você guarda aí. Segundo pilar, combinar. Vamos combinar alguns princípios? Eu fui criado numa casa, você foi em outra, você vai trabalhar comigo? Aqui, por exemplo, na Solutudo, a gente tem uns combinados. Verdade é inegociável, respeito, transparência, né? Que a gente quer ali, responsabilidade, capricho. São alguns princípios. Quais são os princípios da sua empresa antes de chamar alguém? Fala do que tem para fazer. Só. Né? Então, essa parte de princípio. E responsas. É sua responsa fazer tal coisa. É minha responsa fazer isso. Eu confesso que às vezes eu não sigo as minhas. Mas quando a gente está lá nós dois, ela cozinha maravilhosamente bem. A minha responsa é lavar. Horrível essa responsa. Quero negociar essa cláusula em breve. Estou deixando claro aqui já. Porque é complicado. Agora, isso vale para a empresa. A gente fez esse processo com a equipe. E muitos falam, nossa, eu não sabia que você esperava que isso era eu que faria. Clareza. Aqui a gente invoca clareza. Aqui a gente tem uma certeza. Essa pirâmide está em cima de conhecer. Conhecer é sem fim. Então vai ter atrito. Não tem como começar um relacionamento e falar assim, nós vamos nos relacionar e nunca vamos ter atrito. Só que a gente não fala disso. Agora vamos combinar como é que nós vamos tratar quando o atrito chegar? Como é que nós vamos tratar a hora que o bicho pegar? E aí a gente colocou nesse plano 2 coisas. É em dias de sol que se trocam as telhas de casa. Então eu combino o atrito fora do atrito. Vai combinar, vamos tratar como é que nós vamos resolver essa bucha aqui agora, o pau come. Tem que ser antes. Lembra que a gente combinou que quando o bicho pegasse, a gente ia usar tom baixo, por exemplo? E aí eu sugiro, né, CNV, é um livrinho, Comunicação Não Violenta, para corrigir, ele é maravilhoso. Devia ser ensinado nas escolas. Agora a ideia é não corrigir, é prevenir. Pesquisa. Uma empresa que não pesquisa, e aí, o que você está achando do meu produto? E aí, o que você está achando dos nossos serviços? Né? Com a equipe, a gente faz uma pesquisa de clima com a equipe, de cada tempo. O que vocês estão achando de trabalhar aqui? Para quê? Para prevenir o atrito. Ele já está acontecendo, mas eu não quero que a máquina pare. Então eu tento prevenir e corrigir. E por último, aí sim, né, conquistar. Como é que a gente vai celebrar? Porque que caminhada chata, se a gente não repara no caminho. Isso é zumbizismo. Como é que nós vamos conquistar? O que vai acontecer que é digno de se comemorar? Número, um resultado, uma ação? Para a equipe, para o cliente, para o relacionamento.
E esses 4 juntos, gente, fizeram na minha vida uma grande diferença e estão começando a fazer uma grande diferença na nossa empresa, com a nossa equipe e com os nossos clientes. E aí, né, lembra daquela pesquisa que eu falei no começo? Então aqui está um mapa que dá para usar em tudo. E eu estou encantado com isso, por isso que eu quis trazer esse tema. Eu falei, cara, eu até falei, minha maior preocupação com essa palestra, sabe qual era? Será que vai ser útil assim para as pessoas, como tem sido para mim? Será que eu vou dar conta de explicar isso? E nessa pesquisa, eu volto para ela aqui, ela tem esse quadro. Gente, presta atenção nesse quadro. Esse quadro é maravilhoso. Essa pesquisa, a maior já feita com a população, né, no mundo sobre saúde e felicidade, numa mesma cidade, ou seja, eles acompanharam a história de vida das pessoas por 50 anos. Eles descobriram que se você estiver feliz, seus amigos têm 15% a mais de chance de ser feliz. Os amigos dos seus amigos que você não conhece têm 10% a mais de chance de ser feliz. E os amigos dos amigos, 6% de ser feliz. Então eu diria que a vida é uma grande piscina e nós somos as pedrinhas. Tudo que a gente faz ecoa. E pode fazer bem para muita gente. Nós estamos vendo lá longe uma guerra, que é uma manifestação desse organismo humano, que a gente resolve nessa célula aqui, ó, para começar. Porque talvez chegue lá. Eu fico inconformado com a guerra, enquanto eu brigo com as minhas equipes, com as pessoas que se relacionam comigo, talvez esteja ressoando lá. Então o convite que eu deixo a vocês, né, é que a gente lembre do poder que a gente tem para ser feliz. Esse cara aí, ele não escolheu os preparados, ele preparou os escolhidos. Esse cara ensinou muita coisa, um único mandamento, simples, dificílimo de viver. Percebe como simples é difícil de viver? Amar ao próximo, como a si mesmo. É muito, tem uma biblioteca nessa frase. E o que eu queria deixar para vocês hoje, aqui, era esse lembrete, de que ele podia estar sozinho, mas ele escolheu 12, e não foram os melhores, não foram os melhores, porque quando a gente sai daqui, ou sai da cadeira, a gente deixa muitas marcas no coração de todas as pessoas que a gente conhece. Eu espero que vocês e eu possamos ter cada vez mais relacionamentos sustentáveis, mais doces e duradouros, porque sozinho não se vai mais rápido. Depende de quanto você está disposto a inspirar e a ser inspirado por quem está do seu lado. Os recordes são batidos porque tem gente voando alto do lado, não é, Joel? Eu agradeço de coração o tempo de vocês e espero ter contribuído com o relacionamento de vocês. Valeu! E, gente, eu agradeço. O Jordão me deixou passar um vídeo de 1 minuto, que eu quero dividir com vocês. Pode ser rapidinho? A gente trabalha com pequenas empresas. E a gente falou, não tem como a nossa equipe trabalhar com uma pequena empresa sem conhecer, lembra? Sem conhecer o cliente. E em breve a gente vai lançar um filme sobre pequenas empresas. E eu queria mostrar o trailer de 1 minuto para vocês aqui, pode ser? Vamos lá, vocês conseguem me ajudar? E eu não sei se está no slide da frente. Deixa eu ver se está aí, está indo. É um vídeo que a gente foi gravar, a vida por trás da pequena empresa. E eu acho que, para lembrar a gente, né? Aí. Fica pensando, né? Como vai ser o dia seguinte, né? Se vai ter serviço, se não vai. Eu tenho reunião com o cliente, eu tenho reunião com o funcionário. Hoje o dia tá
tá bem corrido. Brasil, um país movimentado por micro e pequenas empresas. Movimentam mais de 400 bilhões por ano. Representam aproximadamente 30% do PIB brasileiro. Por trás de cada estatística desta, diferentes negócios. E por trás de cada CNPJ, existe uma vida. A palavra fácil, ela é arriscada do nosso vocabulário. Não existe essa palavra, pode riscar. Se não olhar com carinho para o cliente, você quebra. E não ir com cambalacho, porque isso aí não funciona. Eu acabo tendo mais liberdade, né? Por ter o meu próprio negócio, eu tenho mais liberdade para fazer meus horários, né? Agora, quando a gente trabalha para viver, é bom, porque senão que a gente tá vivo. Com amante do trabalho. 82 anos trabalhando. Agradeço. Para quem quiser saber, segue lá, que vai ser por lá. Obrigado, Jordão. E eu termino com o último C, a palestra aqui. Vocês não estão com fome? Valeu.